Olá, meus irmãos, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer esse material para a gente estar dando uma olhadinha nele um pouquinho mais de perto, compreendendo todas as parábolas de Jesus, né? Um guia completo de Kline Snodgrass. Vamos dar uma olhadinha nesse material aí publicado pela CPAD? Então roda a vinheta aí. Bom, pessoal, eu adquiri esse material aqui. Na verdade, foi uma indicação, né? Tem um canal no YouTube chamado Teologizando. Inclusive, se os irmãos quiserem dar uma passadinha por lá, tem muita coisa bacana, muita coisa legal nesse canal, né? E tem um grupo do WhatsApp também, a qual eu faço parte lá. E foi uma indicação de um irmão do grupo, né? O Jeff. Ele sempre falou muito bem desse material, inclusive até o pastor Messias, né? Já fez um review também desse material aqui. E eu fiquei bem interessado, porque isso daqui é uma fonte de conhecimento muito grande, né? Para a gente estar entendendo aí as parábolas, né, de Jesus Cristo. Veja bem, ele não vai tratar de todas as parábolas da Bíblia, mas vai tratar de todas as parábolas as quais Jesus contou e revelou aí nos evangelhos, né? Então é bem interessante, traz bastante profundidade nesse material. É um livro de capa dura, muito bem feito, né? Muito bem feito. Essa aqui é a lombar, né, do livro. Muito bem feito, material bem resistente, não é um material ruim, né? O CPAD aí deu uma bela caprichada neste material. Ele deu uma bastante caprichada nesse material e a gente vai estar olhando ele aí por dentro, conhecendo um pouquinho melhor, tá? Abrindo aqui o material, né? Vai vir aqui uma folha, né? Folha de rosto aqui, né? Compreendendo todas as parábolas de Jesus. 11ª impressão pela CPAD, né? O meu é de 2018. Aqui vem o prefácio. Aqui vem o sumário, né? O índice, então vai vir aqui as abreviaturas, né? O que é interessante, ele vai falar aqui sobre a história necessária, o que é uma parábola, como pode se classificar uma parábola, né? O que são as alegorias, características das parábolas de Jesus, a distribuição das parábolas, como as parábolas devem ser interpretadas, né? Crítica neotestamentária, pressupostos e hesitações, métodos e procedimentos, né? As parábolas do mundo antigo. Então ele vai falar sobre a igreja primitiva, escritos gregos romanos, escritos judaicos primitivos, Antigo Testamento, os escritos judaicos posteriores, né? Antes de entrar nas parábolas. E aqui já começa todas as parábolas de Jesus, tá? Tem todas as parábolas de Jesus, né? A graça e a responsabilidade, as parábolas centradas no tema da perda, né? Então ele vai trazer aqui, né, todas essas parábolas, né? As parábolas do semeador e o objetivo das parábolas, as parábolas do reino presente em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 13, né? Parábola do semeador, joio e o trigo, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, pérola, enfim. Todas as parábolas que Cristo contou, ele vai trabalhar este assunto, que são as abreviaturas. Você vai encontrar muitas abreviaturas nesse livro, né? Que ele vai te remeter da onde ele tirou aquele pensamento e tudo mais, né? Bem interessante, isso aqui te ajuda bastante a você estar procurando outros materiais, né? Sobre aquele tema. As folhas eu achei muito boa, a letra também, para ler, bem tranquila, assim, não força a vista. Achei bem interessante. E agora, ó, a história necessária e tudo mais. O que eu achei bem interessante nesse material, eu não vou falar sobre todas as parábolas, senão o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso, e não é o propósito aqui. Mas eu quero mostrar para vocês algo bem interessante e como ele vai trabalhar essa questão aqui. Então eu vou abrir aqui
na 280. Deixa eu ver aqui, é esse. 280, sobre a parábola do joio e do trigo. Isso aqui, joio e o trigo. Eu quero mostrar para vocês como que funciona esse material. É algo assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá certo? Porque geralmente quando a gente compra um material que vai tratar sobre todas as parábolas da Bíblia, ou enfim, algum ensinamento da Bíblia, a gente sempre vê o material como se fosse um comentário bíblico, entende? Então, ele vai ler a parte, vai trazer a parte que a gente está lendo, que a gente tem a dúvida, e ele vai explicando ponto a ponto, ou do versículo, ou do capítulo, né? Ou daquela centralidade ali em específico. E esse material aqui, ele foge um pouco desse sentido, mas é um material muito bom, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês que vocês entendam como funciona esse material aqui, tá? Então aqui a gente vai ter aqui, ó, o joio e o trigo. Ele não vai trazer o texto, ele vai te dar a referência para você ler na sua Bíblia, tá certo? Também, se trouxesse o texto, o livro já é grosso. Daqui a pouco eu já vou falar a quantidade de páginas. Se ele trouxesse cada passagem, o texto inteiro, ia ser muito mais, né? Não tem necessidade, já que você tem a sua Bíblia em casa, você pode estar lendo nela na versão que você desejar, né? Então ele vai trazer aqui o joio e o trigo. Ele vai falar um pouco sobre essa parábola. Ele vai trazer a classificação da parábola, né? Vai trazer aqui a classificação da parábola. Como que essa parábola é, né? Então ele vai dizer assim, ó, essa é uma parábola narrativa duplamente indireta. Ele vai trabalhar esse assunto. E aqui é um ponto interessante, veja bem, ele vai trabalhar essa questão do joio e o trigo, não explicando como um comentário bíblico, mas ele vai explicar essa questão do joio e do trigo de todas as outras parábolas baseadas em perguntas ou em questões, tá certo? Então ele vai levantar uma quantidade X de questões, vai depender de cada parábola, uma vai ter mais, outra vai ter um pouco menos, mas sempre vai ser nesse escopo aqui, tá? Então ele vai, ó, questões que exigem atenção. Então é dessa forma que ele vai trabalhar as parábolas de Jesus Cristo. Então ele vai aqui, ó, primeiro, teria essa parábola derivado de outra parábola anterior e mais curta, semelhante à parábola da rede ou da parábola da semente? Então é a primeira pergunta. A segunda, qual a relação entre o Evangelho de Tomé 57 e a parábola de Mateus? Seria esta uma história realista sobre a vida agrícola ou seus vários aspectos não passam de alegorias artificialmente inventadas? Então ele vai trazer todas essas perguntas primeiro, tá certo? Aqui são 11 perguntas ou 11 questões que ele vai trabalhar isso aqui. Depois que ele fez essas questões, aqui eu acho assim extraordinário. Extraordinário mesmo. Ó, ele vai trazer materiais úteis de fonte primárias. Então, a primeira fonte primária que ele vai trazer aqui é o cânon, né? Os escritos canônicos. Isso é importante. É a primeira fonte primária. Então, ele vai trazer aqui no Antigo Testamento, ele vai trazer as referências para você estar lendo, ó. Antigo Testamento, Daniel 3:6, 12:3, Sofonias 1:3, Malaquias 4, tá? O Novo Testamento, aí vem aqui Mateus e todos os 1 Coríntios 4:15. Aí ele vai trazer aqui, ó, escritos judaicos primários. Olha que importantíssimo isso daqui, né? Porque ele vai te trazer toda uma cultura, uma história, como que os judeus entendiam essas questões, não a parábola em si, mas a questão que permeia a parábola ali, né? Então ele vai trazer aqui, lembra aquelas referências que eu falei lá? Pois é, tem aqui, ó, tá vendo? WIS 4:3. Para você saber o que é isso, você tem que ir lá naquelas referências, lá no começo, e ele vai mostrar de qual fonte, né, ele tirou essa parte aqui, né? Os filhos dos ímpios são descritos como sementes ilegítimas, né? Por que esse negócio de semente, joio e trigo, o que isso significa? Como os judeus identificavam essa questão? Aqui vem de novo a primeiro QS, né, tal, descrevem os espíritos da verdade e do engano que habitam na humanidade, né, e tudo mais, tudo que tá ali. Então ele vem trazendo muita coisa, tá? Esse aqui é os escritos judaicos primitivos. Depois ele vem escritos cristãos primitivos, tá certo? Que não são canônicos, mas são cristãos e que teve muita importância ou para a igreja primitiva, enfim.
que a gente pode estar estudando. Então aqui vem Hermas, né? Vai escrever o que ele pensa sobre essa parte de joio e trigo, se tem alguma relação com vinha, com sementes, agricultura e alguma coisa, ele vai trazer aqui. Depois ele vai trazer o Evangelho de Tomé 57, lembra lá das questões, ele vai trazer o que está escrito nesse Evangelho, pelo menos nessa parte, o porquê que ele faz esse paralelo a essas questões, né? Depois ele vem escritos judaicos posteriores, olha que interessante aqui, então ele vai trazer tudo o que é relacionado a essa parte dos escritos judaicos posteriores, em relação e o contraste com aquilo. Depois ele vai trazer as comparações dos relatos, ele vai comparar pelo menos as partes onde ele mais encontra semelhanças ali ou contrastes, então ele vai trazer aqui, então ele vai trabalhar aqui a questão de Tomé, né, do Evangelho de Tomé, que não é canônico, mas ele vai trazer essa questão aqui. Aí ele vai trazer os aspectos textuais dignos de atenção. Então ele vai trazer todos esses textos que são dignos de atenção e tudo mais. Vai falar sobre João Batista, como interpretava essas coisas, a cultura da época e tudo mais, né? Aí depois ele vem com informações culturais, né, sobre o joio e o trigo, como que eles viam essas questões culturais. Depois ele vai trazer a explicação da parábola, ele vai trazer não uma explicação como a gente está acostumado num comentário bíblico, tá certo? Mas ele vai trazer uma explicação da parábola, pode ver que é um pouco pequena, mas já é para te dar aí um motor de arranque, entendeu? Para você mais ou menos ter uma ideia do pensamento dele sobre essa explicação depois de tudo que ele escreveu ali. E aí começa as questões bem interessantes, porque ele vai dar aqui opções de interpretação, então ele vai te dar opções sobre como interpretar essa parábola e as formas de interpretação desta parábola, tá? Ou pelo menos que ocorreu aí no decorrer do tempo. E aí aquelas questões já começam a entrar na explicação dessa parábola, tá? Então aqui, ó, primeira resolução das questões, lembra daquelas questões? Então, agora vem a resolução dessas questões. Teria essa parábola derivada de uma parábola anterior mais curta, semelhante à parábola da rede ou da parábola da semente? Então ele vem trazendo aqui essa questão, será que tem alguma coisa? Será que não tem? Como que funciona? Terminou, vai para a segunda resolução da segunda questão. Qual é a relação entre o Evangelho de Tomé 57 e a parábola de Mateus? Aí ele vem trazendo essa questão também. Aí 3. Seria esta história realista sobre a vida agrícola? Aí ele vai trazer aqui também a explicação sobre isso, né? Vai trazer toda essa explicação. Aí 4. A parábola trata do caráter misto da igreja, como normalmente é considerada. Ele vai trazer também essa explicação. Será que não é? Será que não é? A quem se aplica? A quem não se aplica? Como as pessoas viam isso? Muito interessante. Aí ele vai trazer toda essa questão, vai trazer um monte como que eu posso dizer assim, de teólogos e pensamentos deles referente a essa questão, ou controvérsias e tudo mais. Muito interessante. Depois a quinta questão, esta parábola estaria se referindo a um conflito entre a igreja de Mateus e a sinagoga. Já também foi levantado esse tipo de questão entre o joio e o trigo. Aqui ele vai trabalhar todo esse assunto. Depois vem o 6. E será que esta parábola tem alguma relação com a postura de não retaliação de Jesus com seus convívio com os publicanos e pecadores? Vai trazer essa questão também, vai trabalhar nessa questão e tudo mais. Então, 8. Então ele vai trabalhar todas essas questões. Quando ele terminar todas essa explicação dessas questões, 10, 11, acho que vai até a 12, né? Deixa eu ver aqui. Vai até a 12. Cadê a 12 aqui? 12. Vai até a 11. Eu acho que é até a 11, né? Eu achei que era até a 12, mas não é não. Quando terminar, terminou lá as questões, ele vai vir a adaptação da parábola. Então ele vai falar sobre essa adaptação da parábola, como ela se adaptou, como que foi essas questões e tudo mais.
é como se fosse a conclusão, tá certo? A conclusão de tudo que ele falou, ele vai dar no final do capítulo. Terminou leituras complementares, ele vai trazer aqui quais são as leituras complementares que você pode estar utilizando e adaptando ou somando com isso daqui, e começa a nova, o grão de mostarda. Da mesma forma, tá vendo? O grão de mostarda ele já vem com menos questões, ó. São 6. No caso do joio e do trigo são 11. Então depende muito das parábolas, mas o resto continua sempre igual. Material útil e fonte primárias, escritos canônicos, sempre vai começar com os escritos canônicos, escritos judaicos primitivos, comparação dos relatos, né? Ele vai falar aqui também, igualzinho foi o outro. Aspectos textuais dignos de atenção, informações culturais, né? Ele vai trazer, e a explicação da parábola, e depois começa a resolução das questões. Então esse material ele vai te dar todo esse amparo para você estar entendendo e compreendendo essas questões da parábola de Jesus. Então você vai ter bastante fontes primárias, tanto canônicas, né, quanto escritos judaicos, quanto os escritos posteriores judaicos também, às vezes até da igreja primitiva, como aconteceu lá, né, sobre Hermas e tudo mais. Então é um material assim que vale a pena você ter, vale a pena você comprar, mas tendo em vista que ele não é igual um comentário bíblico que a gente está acostumado, tá certo? Que vai pegar lá a parábola do joio e do trigo e ele vai trabalhar todas essas questões explicando ponto a ponto. Não, ele vai levantar questões, vai trazer todo esse amparo posterior ou ligações entre os evangelhos canônicos e aqueles que não são canônicos, e até escritos judaicos, para entender como eles interpretavam essa parábola e o que Jesus queria dizer em relação tanto para a igreja quanto para Israel sobre essas questões aí. Então ele vai trabalhar tudo isso, tá certo? Então espero aí que os irmãos tenham gostado. Se os irmãos assim desejarem, podem se inscrever aqui no canal. Vai estar ajudando bastante a gente aqui. Em relação à quantidade de material, ó, ele possui até a última folha, tá? Que é aqui a bibliografia e tudo mais, 1187 páginas em um único volume. Então não é um volume pequeno, é um material aí que vai te ajudar e te auxiliar bastante no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que os irmãos tenham gostado. Fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo. Aquele abraço.